Vamos iniciar mais um módulo de reprodução, agora com ênfase na reprodução humana. Reproduzir em biologia significa gerar um novo indivíduo, ou seja, dar continuidade à espécie, e pode ser, de forma artificial ou de forma natural. De forma artificial, eu trouxe 2 exemplos aqui, como é o caso da inseminação artificial, em que o sêmen é injetado diretamente no interior do útero, e a fertilização in vitro, que os gametas, eles são fecundados em laboratório, fica por um tempo em observação para ver se o desenvolvimento do embrião está sendo feito de forma correta, para depois ser introduzido no útero. E de forma natural, tem que ter a relação sexual entre 2 indivíduos de sexos diferentes. A puberdade é o desenvolvimento da capacidade reproduzida que ocorre na adolescência, geralmente entre 9 e 14 anos. Vamos falar agora das características sexuais. Quando o embrião, não na puberdade, mas quando o embrião, as características sexuais primárias, no caso dos homens, é o desenvolvimento do testículo, do pênis, do saco escrotal, das vesículas seminais e da próstata. Nas mulheres vai aparecer o quê? Os ovários, a tuba uterina, o útero, clitóris e vagina. E as características sexuais secundárias que ocorrem durante a puberdade, naquela idade que eu acabei de comentar com vocês, no caso dos homens, ombros largos, alteração de voz, textura de pele, desenvolvimento muscular, crescimento de pelos públicos, axilares, corporais também, como é o caso de barbas, E no caso das mulheres, seios, o desenvolvimento dos seios, alteração de voz, textura de pele, desenvolvimento muscular também, crescimento de pelos públicos, axilares e corporais também. E os sinais de maturidade sexual também, durante a puberdade, ocorre, no caso dos homens, a produção de esperma e na mulher, a menarca, que é a primeira menstruação. Tanto as características primárias como as secundárias, elas são comandadas por hormônios. Esses hormônios são provenientes da hipófise, que é uma glândula que é situada na base do cérebro, daqui a pouco eu mostrarei para vocês, certo? E eles vão, esses hormônios, eles são lançados na corrente sanguínea e os receptores químicos desses hormônios são as gônadas, os testículos e os ovários. Nós temos 2, em especial FSH ou LH, que é o hormônio folículo estimulante, que vai dar origem à gametogênese, formação de gametas, e o LH, que vai dar origem aos hormônios, responsáveis pelas características secundárias, estrogênio, progesterona, testosterona, que daqui a pouco a gente vai determinar quais os hormônios femininos e quais os masculinos. Trouxe essa imagem aqui para mostrar para vocês onde é que se encontra a hipófise, que é considerada uma glândula mestra. Por quê? Porque ela vai comandar o funcionamento de outras glândulas, como é o caso do testículo e dos ovários. Aqui a gente tem o cérebro, nós temos o hipotálamo e logo abaixo nós temos a hipófise, ou também pode ser chamada de glândula pituitária. Esse é o sistema reprodutor masculino. Nessa região aqui vocês estão vendo o saco escrotal, que porta as gônadas, que no caso são os testículos. Dentro dos testículos nós temos os túbulos seminíferos, que vocês já conheceram em outro vídeo, onde tem células germinativas, diplóide, que vão passar pelo processo de meiose, ou seja, a espermatogênese, a formação de espermatozoides. Aqui em cima do testículo nós temos uma região chamada de epidídimo. O epidídimo vai acumular quando os espermatozoides, ele vai acumular os espermatozoides prontos. Aqui a gente tem o canal deferente, por onde os espermatozoides vão se deslocar. Essa é a bexiga, então o canal deferente ele passa por trás da bexiga. E aqui atrás da bexiga a gente tem a vesícula seminal. Os espermatozoides, gente, só constituem 10% do sêmen, certo? O que a gente tem no sêmen? Nós temos espermatozoides, nós temos o líquido seminal, o líquido prostático e o líquido bulbo uretral, que não está aqui a glândula presente, mas ela fica mais ou menos nessa região aqui, pertinho da próstata, ok? Então, a gente tem, quando os espermatozoides passam por aqui, nós temos esses líquidos que vão fazer o seguinte: qual é a função desses líquidos? Nutrir os espermatozoides, certo? Além de nutrir, para que ele tenha energia, para a sua locomoção, esses líquidos, eles também vão reduzir o pH da vagina, certo? Facilitando, a entrada dos espermatozoides, ok? Então, tem várias
né, funções importantes esses líquidos. E todo esse conjunto vai constituir o que nós chamamos de sêmen. Aqui a gente tem esse canal chamado de uretra, né, que passa por dentro do pênis, certo? Que também, né, pode desembocar né, a urina proveniente da bexiga, aqui como vocês estão vendo, e assim também como o sêmen, certo? É um único canal, no caso a uretra, para passar as duas substâncias, ok? Aqui em cima vocês estão vendo uma musculatura, certo? Que ela é constituída de corpo esponjoso, né? Ou corpos cavernosos. São vários, né, minúsculos canais que vão se encher de sangue. Então, as artérias vão irrigar, certo? Vão trazer uma quantidade de sangue enorme. As veias irão comprimir, elas vão ficar comprimidas, que é para esse sangue não voltar. E esse sistema justamente é responsável pela ereção. Trouxe aqui para vocês uma imagem, né, dos corpos cavernosos, dos vasos, certo? Artérias e veias, como vocês estão vendo aqui de modo mais ampliado, né? E esses corpos cavernosos, eles vão ficar cheios, né, de sangue para promover justamente a ereção e facilitar a penetração do pênis na vagina. Os hormônios masculinos, né, terão determinadas funções, como por exemplo, aqui a gente tem a hipófise, como vocês sabem, né? Ó, aqui, ó, pituitária anterior, ou também chamada de adenohipófise, porque a gente tem a adeno e a neuro, certo? Então, a adenohipófise, ela vai produzir tanto o hormônio folículo estimulante, já está dizendo, vai estimular, certo? Lá o testículo, lá dentro, as células a fazerem a espermatogênese. E já o hormônio luteinizante vai estimular as células de Leydig a produzir testosterona, certo? O que é que tem dizendo aqui, ó, stop, o que significa isso aqui? Porque todo o sistema hormonal, todo o sistema hormonal, né, ele funciona com feedback, certo? Retorno, ok? Então, à medida que a quantidade de testosterona ela está suficiente na corrente sanguínea, o sistema entende, né, que a glândula hipófise ela deve parar de produzir o LH. Assim também como na espermatogênese, quando os espermatozoides estão prontos, né, o corpo também entende a quantidade já de FSH, né, que já está na corrente sanguínea, e faz com que a hipófise não produza mais FSH, ou seja, hormônio folículo estimulante. Esse aqui é o sistema reprodutor feminino, né, constituído de vagina, gente, vagina é o canal, certo? Esse canal onde o pênis vai introduzir os espermatozoides, não é a parte, né, externa, como muita gente pensa, ok? Isso aqui é o colo do útero, certo? Uma proteção, né, ou chamado também de cervix. E aqui a gente tem o útero, certo? Que ele tem a aparência de uma pera, né, invertida, como muitos livros trazem. Aqui a gente tem os ovários, a tuba uterina, certo? Veja que nós temos um distanciamento, né? O ovário ele não está totalmente ligado, mas quando o ovário ele vai liberar o ovócito secundário, cria-se um muco aqui que vai conduzir o ovócito secundário e ele fica aqui esperando o espermatozoide, certo? A região externa, ela é constituída aqui na parte superior pelo clitóris, certo? O clitóris ele é bastante inervado, ele causa sensação de prazer, certo? Os grandes lábios, né, que servem para proteger, os pequenos lábios também, glândulas de Bartholin na parte inferior, como vocês estão vendo, que vai lubrificar a vagina, né, que é o canal, esse canal aqui interior, e a abertura vaginal. Essa abertura vaginal, ela quando, né, a mulher, no caso, é virgem, nós temos o chamado ímen, que é uma película que vai ficar aqui sobreposta. Nós temos vários tipos de ímen. Então, para vocês entenderem melhor, né, nós estamos vendo aqui a parte externa do sistema genital feminino. E aqui a gente tem o clitóris, certo? Aqui nós temos a uretra, que no caso são dois canais diferentes, certo? Um canal reprodutor e o canal da uretra, diferentemente do homem, né, que só tem um único canal para os dois sistemas, né, o urinário e o reprodutor. E aqui a gente tem os tipos de ímen, certo? O ímen anular, o ímen biperfurado, né, o cribriforme, e depois do parto. Então, nesse caso aqui, essa região, né, esse ímen, no caso, essa película aqui, ela vai ser rompida durante o ato sexual,
Pode haver sangramento ou não, se ele for complacente, nesse caso anular, né, e etc. Vamos entender agora o ciclo menstrual. Eu coloquei aqui, né, 28 dias, que é justamente do ciclo menstrual. E vamos imaginar que a menstruação veio exatamente no dia 1º do mês, para facilitar a nossa conta, certo? E durou 5 dias. Desse período, né, do primeiro dia da menstruação até 14 dias após, a gente conta 14 dias do primeiro dia, certo? Que a menstruação veio, nós chamamos de fase folicular ou fase proliferativa. É exatamente nessa fase que o hormônio FSH está fazendo o seu papel de estimular os folículos ovarianos. Lá no ovário nós temos os folículos, né? Nós temos os ovócitos primários, que vão dar continuidade na sua meiose até se transformar em ovócito secundário, certo? E quando ele está maduro, ele vai liberar esse ovócito. É exatamente quando a gente passa para a segunda fase, certo? Que é a fase de secreção, ou também chamada fase de ovulação, ou simplesmente período fértil. Gente, quando a gente conta do primeiro dia até o 14º dia, esse 14º dia é o dia que nós temos a certeza que o ovócito secundário está lá na tuba uterina esperando o espermatozoide. Claro, obviamente, que o ovócito secundário ele pode sair 3 dias antes, ou ele pode sair também 3 dias depois desse 14º dia. Então, a gente considera esse período aqui, o período de ovulação. É o período que a mulher pode engravidar, certo? O período também de secreção. Quando o ovócito secundário está lá, enquanto, né, o ovócito secundário, ele aqui, ó, ele está lá na tuba uterina, né, esperando o espermatozoide, o folículo ovariano que liberou esse ovócito vai se transformar em corpo lúteo por estímulo do LH, do hormônio luteinizante, né, enviado lá pela hipófise, pela corrente sanguínea. Então, o corpo lúteo, o corpo amarelo, qual é a função dele? É manter a gestação, certo? É dar as características da gestação, porque ele produz progesterona. Ele vai também causar o aumento do endométrio, o crescimento do endométrio. O que é o endométrio? A camada interna do útero, que vai abrigar, né, o embrião, assim também como o dilatamento das glândulas mamárias, né, para a produção de prolactina, certo? E entre outras características básicas, né, de uma gestação. Caso não haja, sim, esse período aqui ele é chamado de fase lútea, certo? Que vai do 14º dia até o último dia do corpo amarelo. Quando não tem fecundação, cai os níveis de LH, certo? E justamente o corpo amarelo se transforma em corpo branco, ou também chamado de corpo albicans. É basicamente uma cicatriz desse folículo ovariano. E a partir desse momento, né, da formação do corpo albicans, nós teremos a descamação do endométrio, ou seja, nós teremos a menstruação. Tomando como exemplo, aqui a gente tem como se a menstruação tivesse vindo no dia 4. Contando 14 dias, partindo dessa data, nós temos aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, no dia 17, a gente sabe que é o ponto culminante da saída do ovócito secundário, 3 dias antes, 3 dias depois, onde nós consideramos o período fértil ou período de secreção, que é justamente a fase de ovulação. Olhando agora por esse ângulo, isso aqui também é o ciclo menstrual, né, as fases. Nós temos aqui a fase proliferativa, a fase de secreção e a fase lútea. E nesse caso, nós temos aqui no início, né, o ovócito primário, que por estímulo, né, do FSH, ele vai ser amadurecido a continuar a meiose para na metáfase 2, e na fase de secreção, nós vamos ter a liberação desse ovócito secundário para a tuba uterina. E, dando continuidade, nós teremos o estímulo agora do hormônio luteinizante,
que vai fazer com que esse folículo, né, se transforme no corpo lúteo, ou também chamado de corpo amarelo, que vai estimular agora a produção de progesterona, que é o hormônio capaz, né, de manter todas as características básicas para promover a gestação. Caso contrário, não havendo a fecundação, a gente já sabe que esse corpo amarelo, né, o corpo lúteo, ele vai degenerar, porque nós vamos ter uma baixa do hormônio luteinizante, e ele vai se transformar no corpo albicans, né, ou corpo branco, que é como se fosse uma cicatriz do folículo ovariano. Com isso, nós temos a descamação do endométrio e a menstruação. O endométrio é essa camada mais interna do útero, e é justamente com a baixa do hormônio luteinizante, né, e a formação do corpo branco ou do corpo albicans que ele descama, e é justamente a menstruação. É importante também que a gente conheça esses gráficos em relação à quantidade de hormônios em cada fase, né, do período do ciclo menstrual. Nesse caso aqui, os hormônios hipofisários, né, ou seja, os produzidos pela adenohipófise, que é a hipófise anterior. Nós temos aqui justamente na fase de ovulação ou no período fértil, né, o LH, ele vai estar alto, porque aí vai começar também a fase lútea, né, já que é o hormônio luteinizante, e já começa a haver uma descida do hormônio folículo estimulante, porque agora, a partir da liberação do ovócito secundário, a tendência é que o folículo ele degenere. E nesse caso dos hormônios ovarianos, né, que é no caso o estrogênio, ou mais especificadamente o estradiol, e a progesterona, o estradiol ele vai estar mais alto no período proliferativo, né, quase próximo, no caso, para ovular. E em seguida, né, ele tem uma queda, e quem vai ficar mais alto no pico será a progesterona, para manter o corpo lúteo, o corpo amarelo mantendo, nós teremos sempre a produção de progesterona para manter a gestação. Caso contrário, não haja fecundação, a gente tem uma descida e, como vocês estão vendo aqui, a formação do corpo branco e também, né, a descamação do endométrio para ocorrer a menstruação. Aqui são algumas curiosidades, né, como por exemplo, alguns espermatozoides podem viver até cerca, né, de 72 horas, ou alguma mulher ela pode engravidar se tiver tido relação 72 horas antes da ovulação ou 36 horas depois, que é o período máximo de espera do ovócito secundário para ser fecundado. Nessa imagem vocês podem ver, né, a introdução dos espermatozoides através da vagina e antes justamente do ovócito secundário estar na tuba uterina, mas como eles sobrevivem, né, até 72 horas, esse ovócito secundário ele pode chegar e ainda encontrar os espermatozoides aqui. Por isso que o período fértil, né, a gente conta 3 dias antes, 3 dias depois do 14º dia. Havendo a fecundação, ou seja, o encontro, né, dos dois gametas, do ovócito secundário com o espermatozoide aqui na tuba uterina, vai acontecer a clivagem, a divisão celular, né, como vocês estão vendo, para criar uma massa de célula com essa organização, geralmente no 5º dia. E à medida que a clivagem vai acontecendo, o zigoto ele vai descendo pela tuba uterina até que ele chegue no centro, né, do útero e haja a implantação do blastocisto na parede do útero. Nós temos uma massa de células chamada de sincício trofoblasto. Essa massa de célula é o que vai fazer a invaginação do blastocisto, né, na parede intrauterina. Nesse caso, vai haver também a formação do córeo e vai liberar um hormônio chamado de gonadotrofina coriônica na corrente sanguínea, e é o que vai justamente acusar no exame chamado beta-HCG que a mulher está grávida. Ampliando o processo de nidação, certo? O processo que o blastocisto, né, essa fase embrionária, se insere, né, se implanta na parede do útero, nós chamamos de nidação. E esse período acontece 1 semana após a concepção. Concepção é justamente a fecundação.
Então, essa camada de células que vocês estão vendo aqui, eu já apresentei, né? O sincício trofoblasto. Aqui nós temos o citotrofoblasto, também é outra camada de células que vai favorecer a formação da placenta. E nós vamos ter logo em seguida a formação do córeo, né, que eu falei para vocês, que vai produzir aquele hormônio que vai detectar que a mulher está grávida, né, que é a gonadotrofina coriônica. Então é isso, espero que vocês tenham compreendido, né? Hora de revisar, respondam algumas questões de vestibulares e aguardem o próximo módulo sobre reprodução.